O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos chama a estar atentos, nos chama à vigilância. Precisamos estar atentos quando por ocasião da sua chegada. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar. Pois bem, quando nós ouvimos esta afirmação, provavelmente, o que primeiro nos vem à mente é: eu preciso estar preparado para a vinda de nosso Senhor. Mas por vinda de nosso Senhor, você compreende a vinda final, quando o Senhor vier na sua glória. Sim, verdade, também, mas não principalmente, mas não primeiramente. Porque não estará preparado para a vinda final quem não estiver preparado para as vindas cotidianas. Não estará preparado para a vinda última quem não tem se preparado para as vindas que antecedem esta vinda última, as vindas do dia a dia, as pequenas visitas de nosso Senhor. Nosso Senhor que nos visita nos grandes momentos da nossa vida, nos pequenos, nos momentos felizes e nos momentos de dificuldade. Como diz o livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. Então, meus santos, nunca será demais dizer: o Senhor nos visita. E nos visita constantemente. Mas o que é que eu preciso fazer para que eu esteja atento às visitas de Deus? Que sejamos sinceros, né? Nós vivemos tão ocupados e agitados com tantas coisas, com tantas urgências. Arrumar a casa porque eu tenho que ir para o trabalho, levar as crianças na escola, preparar a comida, entregar um trabalho, aquela reunião que eu tenho lá no meu ofício, preparar a aula, atender pacientes, ir ao banco. Quer dizer, tanta coisa que a gente precisa fazer. E são coisas urgentes que nos solicitam tantos ruídos e barulhos que nos inquietam e nos dispersam. E aí, a lâmpada que deveria estar acesa, ela se apaga. A lâmpada é o símbolo da nossa fé, mas o óleo que ela contém é a oração, né? Recordem-se que quando a palavra de Deus fala de lâmpada, ela está se referindo àquele objeto antigo, né? Os mais antigos vão se lembrar do candeeiro.
quando a gente colocava querosene e o pavio, quando o querosene acabava, o pavio apagava. Pois bem, quando o azeite, quando o óleo acaba, a lâmpada apaga. Quando a nossa oração, quando o recolhimento desaparece, a fé apaga. E aí, os olhos do coração não veem mais, os ouvidos da alma não ouvem, não percebem mais os passos de Deus na nossa existência. Então, para que nós tenhamos os rins cingidos, as lâmpadas acesas e possamos estar atentos para as visitas de nosso Senhor, nós precisamos, meus santos, e nunca será demais repetir, recolhimento e oração. Isto é, de modo que, diante dessa afirmação, você se pergunta, e eu tenho me recolhido? Porque como é que você vai se recolher em oração na igreja, se você não se recolhe em oração em casa? Isto é, se você não se exercita nesse recolhimento orante, se você não se exercita na oração cotidiana, quando você vai à missa, aquela palavra às vezes se torna mais um ruído na sua vida. Você vai e participa, do santo sacrifício do altar, e aquilo ali se torna uma realidade, mais uma realidade que você vê, mas que não faz todo efeito na sua alma. Então, recolhimento, oração, encontro com Deus, súplica. Que em cada oração, que em cada recolhimento, que em cada encontro com nosso Senhor, você peça, meu Deus, que nunca me falte a fé. Que eu tenha os olhos do coração, os ouvidos da alma, os sentidos espirituais atentos para que eu perceba as tuas visitas na minha alma e para que eu acolha. Santo Agostinho dizia, Imagine se o grande bispo de Hipona, isso dizia, quanto mais nós, eu temo o Cristo que passa. Isto é, eu tenho medo que ele passe pela minha vida e eu não perceba. Estou tão atarefado em coisas boas, em coisas lícitas, mas não em coisas primeiras, não em Deus. Então estou tão ocupado em tantas coisas que Cristo passa pela minha vida e eu não o percebo. Então, pedir a nosso Senhor que nos aumente a fé. Pedir a nosso Senhor que nós não abandonemos a oração. Pedir a nosso Senhor que nos faça crescer na oração, que nos ensine a rezar. Você que tem tentado rezar e não tem conseguido, você que, devido às suas responsabilidades, tem experimentado o coração tão agitado e inquieto, peça ao nosso Senhor, se coloque como uma criança diante de Deus. Ele está escutando. Ah, padre, mas eu não estou sentindo. Mas Ele está escutando. Ah, padre, mas eu não estou percebendo. Mas Ele está vendo a sua oração inquieta. Mas Ele está vendo. E peça a Jesus, me ensina a rezar. O Senhor que acalmou a tempestade, que acalmou aquele mar bravo, que sacolejava o barco. Acalma, Senhor, a minha alma, o meu coração, para que eu novamente me encontre contigo, para que a poeira se sedimente e eu possa ver as coisas com clareza. Ajuda-me, Senhor. Pois bem, então diz aqui o Evangelho de hoje que Deus
vai premiar aqueles que o servem com fidelidade e amor. Aqueles que estão, o servo fiel, o servo que ama o seu Senhor, de modo que não o serve apenas quando ele está olhando, que o serve até quando ele não está olhando, de modo que está ali atento. Como diz aqui, à meia-noite ou às 3 da madrugada, isto é, nas circunstâncias mais improváveis e mais difíceis, o servo está atento. São as horas de maior sono, isto é, permanecer acordado à meia-noite, às 3 da manhã. Para quem está em vigília, você às vezes tem até que fazer violência para não dormir. Afinal de contas, só os violentos entrarão no reino dos céus, né? Então você faz violência para permanecer acordado, porque quando o meu Senhor apontar, eu já vou abrir-lhe a porta. Isto é, eu estarei acordado quando por ocasião da sua chegada. Pois bem, o Senhor então, Ele faz uma promessa para aqueles que estiverem acordados, para aqueles que o servirem com fidelidade e amor. Ele diz assim: em verdade, eu vos digo. O Senhor está falando de si mesmo, Jesus. Ele mesmo vai cingir-se com o avental. Quando foi que nosso Senhor se cingiu com um avental? Na última ceia, lá no lava-pés. Ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. Imagine, meus santos, nas culturas antigas, quer dizer, não apenas nas culturas antigas, ainda hoje, os servos é que servem o Senhor. E Jesus está dizendo que quem for fiel no banquete celeste, Ele mesmo servirá. No banquete celeste, Deus será o servo dos seus servos. Eu vou me cingir e vou servi-los. Meus irmãos, aqui nós vemos o coração do nosso Deus, o coração amoroso de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. De Deus que quer a nossa salvação mais do que nós a queremos. Nós não podemos duvidar. Ele está disposto a nos conceder todas as graças, para que nós não percamos o banquete celestial. Ele está disposto a nos conceder toda a força, toda a fortaleza de que precisamos para que nos mantenhamos de pé no seu serviço, atentos, com os rens cingidos e as lâmpadas acesas. Mas nós precisamos suplicar. Ah, Padre, mas por que Ele não me dá sem que eu o suplique? Meus irmãos, não sejamos tão prepotentes assim. Ele quer que nós supliquemos para o nosso bem, para a nossa humildade, para que cresçamos no amor. Supliquemos. Você tem pedido, é uma pergunta, você tem pedido todos os dias, a graça de ir para o céu, a graça de permanecer fiel, a graça da fidelidade, a graça do amor. Isto é, você tem todos os dias pedido: meu Deus, me ensina a te amar, e te amar muito, e te amar com generosidade. Ou dizendo de uma outra maneira: Senhor, me ensina a ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Meu Deus, me dá forças para, por amor a Ti, iluminado pela verdade, eu deixar de lado tudo aquilo que não é do Teu agrado e abraçar a Tua vontade, mesmo quando crucificada. Me dá, Senhor, forças. Me dá, Senhor, essa disposição de alma. Meu Deus, não permita que eu me afaste da oração, porque afastando-me da oração, eu me afasto de Deus. Não permita, Senhor, que mesmo uma chama bruxuleante, mesmo uma chama quase se apagando, mas que eu esteja ali pendurado na oração.
mesmo rezando meio que agitadamente, mas que eu não abandone a oração. Me ajuda, Senhor. E no momento propício, aumenta a chama. Aumenta o amor, que o meu coração se torne um braseiro. Então vamos lá, suplicar a nosso Senhor. Ele quer nos conceder. Nós queremos receber. Ele quer dar. Nós queremos pedir. Precisamos, meus santos. Precisamos para que somente assim, tendo um amor grande a Deus no coração, estaremos atentos. Somente assim, nós estaremos com os rins cingidos, isto é, com os instintos dominados, para que eu possa caminhar para Deus com liberdade. Somente assim a minha lâmpada estará acesa. E somente assim eu poderei, no último dia, participar do banquete final servido pelo próprio Cristo, cuja antecipação nós encontramos em cada Eucaristia. Cada missa é uma antecipação daquilo que Ele está prometendo, que Ele mesmo vai se cingir e Ele mesmo vai nos servir. Ele aqui, em cada Eucaristia, Ele está nos servindo. Ele está nos dando seu corpo, sangue, alma e divindade. Participemos da Eucaristia, mas participemos suplicando, meu Deus, que cada Eucaristia recebida seja uma antecipação daquela glória prometida, do banquete final, do céu, da comunhão perfeita. Que eu não me perca, Senhor. Que eu não me extravie. Que eu não perca o foco. Que eu não fique entretido com a paisagem e me esqueça para onde eu estou caminhando. Que cada palavra ouvida e cada Eucaristia recebida aumente em mim essa ciência, esta consciência. Eu preciso e eu quero estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.